Bom dia para todo mundo. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro. A semana está começando. E o que é que você espera, hein? Paz, prosperidade, saúde, oportunidade. Qual a sua palavra dessa semana? A minha palavra é resiliência. Então manda aí pra gente a sua palavra da semana e vamos em busca do que a gente quer. Então simbora que a semana só está começando e tem muita coisa acontecendo. Vamos juntos para a gente ficar mais fortes. Bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade, pode entrar. Aqui a casa é sempre sua e vamos conhecer e destacar os assuntos desse início de semana. 2 homens assassinados com vários tiros e de forma brutal neste domingo na região sudoeste. Um deles foi morto em Itapetinga e o outro em Poções. Sepultado o corpo da professora de 40 anos morta a facadas pelo companheiro em Iguaí. O crime aconteceu no sábado e chocou toda a região. Agressão policial em Macaúbas. Vídeos mostram uma mulher apanhando no meio de uma confusão envolvendo moradores e policiais militares durante uma cavalgada. Polícia desarticula em Poções um esquema de venda ilegal de caixas d'água adquiridas com recursos públicos. 2 irmãos foram presos por receptação. O vereador de Manoel Vitorino estaria envolvido no esquema. Um incêndio destruiu o arquivo público no prédio histórico da Prefeitura de Macaúbas. O fogo teria começado no pátio e depois atingiu o arquivo. As mudanças no sistema de estacionamento na Zona Azul em Vitória da Conquista segue provocando reclamações de motoristas. Com o novo sistema digital, o motorista tem 20 minutos para pagar pela vaga de estacionamento. Caso o pagamento não seja efetuado dentro deste prazo, é gerada uma taxa de pós-utilização, a chamada TPU, no valor de R$ 60. Se a taxa não for paga em 48 horas, a situação é convertida em infração de trânsito grave, com multa de R$ 195. Um espetáculo da natureza, o pôr do sol visto do alto da serra, aos pés do Cristo de Mário Cravo. Em um dos pontos mais emblemáticos de Vitória da Conquista, num dos horários mais simbólicos do dia, milhares de pessoas se reuniram para se despedir do sol, esperar a chegada da noite, para curtir com alegria e música. É o projeto PM no Pôr do Sol. Música, alegria e contemplação. Tem ainda o que é destaque em g1.com.br/Bahia e também a previsão do tempo. E pelo 7734239310 você participa com a gente. Estou esperando a sua palavra da semana e também o seu assunto. O que é que está acontecendo por aí? Conta pra gente, tem coisa que está incomodando, tem problema? Manda para cá que a gente cobra aqui das autoridades a solução para o problema. Mas tem coisa legal, coisa bonita? Manda também que a gente adora mostrar aqui na telinha. E claro que você pode comentar os nossos assuntos e mandar fotos se quiser. Beleza? Segunda-feira, 19 de janeiro. O Bahia Meio-Dia já começou. Onze 52, que tenhamos uma excelente semana. Obrigado aí pela parceria, pelo carinho, pela audiência. Bahia Meio-Dia na telinha até 1 da tarde. Depois tem o Globo Esporte. Começar a semana, né, Rê? Com um abraço virtual aqui. Justamente dando as boas-vindas e agradecendo a você pelo carinho aqui no Bahia Meio-Dia. Um caso de agressão policial ganhou repercussão em Macaúbas, aqui na região. Vídeos mostram uma mulher sendo agredida no meio de uma confusão envolvendo moradores e policiais militares numa cavalgada. Luan Ferreira está aqui em Vitória da Conquista e tem os detalhes pra gente, né, Luan? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde a todos que acompanham Bahia Meio-Dia. Exatamente, essa confusão toda aconteceu no sábado, na pré-cavalgada, como um esquente para essa cavalgada que aconteceria no domingo. Foi no povoado de Açude, zona rural de Macaúbas, essa confusão. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada nessa noite de sábado e toda a confusão teria começado por causa de uma suposta dívida financeira.
Durante a briga, um ex-vereador do município, conhecido como Clebinho Quequé, teria sido agredido por um casal. A vítima sofreu um ferimento no supercílio após ser atingida por um objeto de vidro e também fraturou um dos braços depois de ser golpeado com uma cadeira. A polícia militar afirma que, ao tentar conter a confusão, encontrou resistência. Populares teriam arremessado garrafas contra os policiais, o que levou a uma necessidade de um disparo de advertência, para o alto, e o uso de gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral para dispersar a multidão. Com o reforço da guarnição de cidades vizinhas, a situação foi controlada, foi o que disse a polícia militar em nota. A gente vê nas imagens, Judson, um certo descontrole de um dos policiais. A gente vê em um dos momentos em que ele dá socos em uma mulher que está no chão, deitada entre cadeiras, Ela sem condição de, por exemplo, reagir, ela leva socos e logo em seguida essa mulher é levantada do chão, puxada pelos cabelos por esse policial militar. E ela é levada caminhando. Um outro policial que também está nessa ação, ele tenta pedir calma, ele encosta nesse outro policial, mas os ânimos são exaltados. A Polícia Civil, em nota, informou que um homem de 52 anos e uma mulher de 42, eles foram autuados pelos crimes de desacato e resistência à prisão. O casal passou por exames e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar informou que depois dessa circulação de todas essas imagens, vai agora apurar os fatos, para observar essas imagens que serão analisadas pelos setores competentes e que a atuação segue os princípios da legalidade, proporcionalidade e respeito aos direitos fundamentais. A nossa produção, Judson, também pediu uma nota, informação da Polícia Civil e Militar sobre um homem que está de camisa preta, bermuda, ele aparece nas imagens, está com uma arma na cintura, ele chega a tirar essa arma, mas não se sabe quem é essa pessoa, se ele é um policial que não estava fardado, não estava em serviço, se era outra pessoa, um popular que estava armado. O fato é que as imagens mostram uma agressão muito forte, imagens muito chocantes de uma mulher, uma confusão generalizada nessa festa, uma pré-festa para a cavalgada que seria realizada no domingo. A gente segue acompanhando essa situação, esperando também essa resposta da polícia em relação a essa outra pessoa que aparece nas imagens com as armas e também a... Oi, tivemos um problema com o sinal do Luan Ferreira. Congelou. Luan, você pode... Agora o sinal foi restabelecido. Agora eu queria que você voltasse para concluir, Você falava de uma outra pessoa que aparece também armada nas imagens. Pode concluir, Luan. Exatamente, Judson. Durante esse evento, essas imagens mostram um homem de camisa preta e que está armado. Ele apresenta a arma na cintura, E ele chega a sacar essa arma. A nossa produção pediu à polícia uma nota, uma informação sobre quem seria esse homem, se ele é um policial que estava no evento, não estava em serviço, ou se estava em serviço, só que sem o fardamento. E essa informação ainda não chegou. É o que a gente ainda espera. A gente aguarda, segue acompanhando esse caso, esperando tanto essa informação como também a apuração das imagens que a Polícia Militar disse que agora será analisada por setores competentes para avançar nessa investigação sobre a atuação dos policiais, que, como a gente vê nas imagens aí, acaba puxando a mulher, levando ela de forma muito agressiva, e ela não apresenta, pelo menos pelas imagens que a gente já tem acesso, uma capacidade de reação à altura para justificar toda essa agressão. A gente volta com você no estúdio, Judson. É isso, Luan, uma ação completamente desproporcional. A gente sabe que em alguns momentos a polícia precisa realmente utilizar a força
para fazer contenção de pessoas. O que não foi o caso, a gente viu a mulher caída ali, apanhando do policial, e depois ele pega a mulher pelos cabelos, arrasta pelos cabelos e leva para outro local, né? Essa não é a conduta da Polícia Militar, né? Isso não faz parte do protocolo de condutas da Polícia Militar. A gente sabe, por isso que precisa ser investigado tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. Essa agressão e toda essa confusão que aconteceu em Macaúbas. Luan Ferreira, obrigado pelas informações aqui no Bahia Meio Dia. Gente, motoristas estão evitando estacionar nas vagas da Zona Azul em Vitória da Conquista, no centro da cidade. Tem sido fácil encontrar vagas pelo centro, vagas ali disponíveis, né? O que há algum tempo atrás era muito difícil. No sistema Zona Azul Digital implantado no ano passado, o motorista tem 20 minutos para fazer o pagamento assim que estacionar. Parou o carro, você tem 20 minutos para fazer o pagamento. A hora do estacionamento vai de R$ 1,50 para motos a R$ 3,00 para carros. Mas esses valores podem chegar a R$ 60 ou R$ 195 em caso de pós-utilização e multa. Vamos entender, então, essa situação. Em um sábado de manhã, costumava ser difícil encontrar vagas disponíveis no centro de Vitória da Conquista. Mas, depois da mudança, algumas vagas ficam até desocupadas, como essas na Praça Tancredo Neves. Danilo, que é lavador de carros, diz que o movimento caiu muito depois das mudanças na Zona Azul. Nem carro tá tendo, tá ruim para todo mundo. Não só para mim, para o comércio também, entendeu? Por causa da mudança do Zona Azul. Neilson é de Minas Gerais. Veio passear em Vitória da Conquista. Estacionou o carro, mas não encontrou um monitor. Também não sabia como funcionava a cobrança. Eu sou de fora, né? Não conheço como funciona o trânsito. Aí eu vi que estava tudo normal aqui, peguei e parei. E aí agora ficou sabendo que se não pagar dentro de 20 minutos tem uma multa. 20 minutos tem a multa, tá. Foi bom essa informação. A mudança da cobrança da Zona Azul em Vitória da Conquista, após o fim do período de adaptação no dia 31 de dezembro, voltou a gerar queixas de motoristas no centro da cidade, onde estão concentradas a maioria das 1.700 vagas de estacionamento. O sistema denominado Zona Azul Digital passou a funcionar em novembro de 2025, com o objetivo de democratizar o uso das vagas e promover a rotatividade em áreas de alta movimentação. De segunda a sexta-feira, a operação funciona das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Com exceção da Ceasa, onde o controle vai das 6 da manhã às 6 da tarde nos dias da semana e aos sábados das 6 da manhã até a 1 hora da tarde. Para utilizar o estacionamento rotativo, os usuários precisam fazer a recarga no modelo completamente digital, pelo aplicativo ou site do estacionamento digital e também através de monitores uniformizados e postos de venda. O pagamento pode ser feito manualmente ou por meio do débito automático no aplicativo. Márcio já utilizava o sistema. Acha prático, mas acredita que muitas pessoas terão dificuldades em se adaptar a esta mudança para o digital na nova forma de cobrança. Eu acho super prático esse aplicativo, tá? Mas eles estão querendo colocar um pouco de dificuldade, porque tem muita gente que não tem acesso aos meios digitais e até mesmo não sabem mexer. Então podem dificultar um pouco mais a vida da população nesse sentido. O tempo máximo de permanência na vaga é de 2 horas. Para carros e caminhonetes, a hora custa R$ 3,00. Já para motos e ciclomotores, R$ 1,50. Com o novo sistema digital, o motorista tem 20 minutos para pagar pela vaga de estacionamento. Caso o pagamento não seja efetuado dentro deste prazo, é gerada uma taxa de pós-utilização, a chamada TPU, no valor de R$ 60. De acordo com a Prefeitura, esta taxa não é uma multa, mas sim uma tarifa pelo serviço utilizado. O motorista tem 48 horas para realizar o pagamento da TPU. Caso não faça dentro deste prazo, a situação é convertida em infração de trânsito grave, com 5 pontos na carteira e multa de R$ 195. As principais reclamações envolvem o aplicativo, as formas de pagamento e a cobrança da taxa de pós-utilização.
Ivo foi notificado no dia 15 de janeiro. Precisou pagar os R$60, valor que considera muito alto. O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu parei na vaga, chamei o agente da Zona Azul, ele me explicou como é que funciona, eu paguei, botei o crédito, baixei o aplicativo, ativei a 1 hora, né, pelo aplicativo, saí, fui na prefeitura, resolvi o que tinha para resolver, saí lá no tempo limite, parei no carro, fui anotar algumas coisas na agenda, ele chegou no meu carro, botou um panfletozinho, né, explicando, e ativou lá os 20 minutos que a gente tem para poder eles enviar uma mensagem para a gente, né? E aí, se caso essa mensagem chegar e a gente ler a mensagem e ativar novamente, você não toma a multa de R$60. Mas infelizmente, né, quando ele botou o panfletinho no carro, eu desci do carro, peguei o panfleto, botei dentro do carro e ele não me explicou nada, que meu tempo já tinha excedido. Eu fui para casa, vi que o celular estava vibrando no bolso, né? Mas não pude atender porque eu estava dirigindo. Cheguei em casa, quando eu abri a mensagem, já estava lá a multa de R$60. Para ele, é preciso que a prefeitura repense a forma como a cobrança tem sido feita. Até tentou recorrer, mas não teve jeito. Precisou pagar para que não virasse uma multa. Poderia o sistema funcionar de outra forma, né? Poderia já descontar para você não tomar essa multa de R$60, que é um valor absurdo. A Prefeitura de Vitória da Conquista disse por meio de nota que o objetivo da medida é promover a rotatividade das vagas e democratizar o uso do espaço público e que, para utilizar o serviço, os usuários podem baixar o aplicativo pelo celular ou acessar o parquímetro virtual pelo site da concessionária. Disse ainda que, a partir de amanhã, serão instalados pontos fixos para facilitar o acesso dos usuários. Além disso, segundo a Prefeitura, haverá a opção de aquisição de tags, que poderão ser que poderão ser colocadas nos veículos para ativação do sistema sem a necessidade de uso do aplicativo. Bora conversar, 7734239310. Estou esperando a palavra da semana. E aí, o que é que você espera dessa semana? A minha palavra é resiliência. A sua palavra, Renatinha, qual é? Resiliência também. Raine Moitinho, você que está aí na edição, qual a sua palavra da semana? Coragem, é isso aí, minha gente. Estou esperando a sua, mande aqui pra gente e a gente já vai ler aqui as primeiras mensagens. Fique à vontade para você mandar o que quiser. A palavra da semana, problema que está enchendo o saco por aí, coisa legal, coisa boa, como é que foi o fim de? Conta pra gente também. Helder, ontem fomos prestigiar a festa do pôr do sol. Encontramos o Luan, a festa foi maravilhosa, a visão da cidade perfeita. Valeu, Helder. Toda a galera aí a turma fez foto aí com o Luan Ferreira e Silvio Nolasco. Andresa, oi Judson, manda um abraço para o meu pai, Vanderlei, da Fazenda Barbosa, em Caraíbas. Hoje é aniversário dele. Alô, Vanderlei, Fazenda Barbosa, em Caraíbas. Hoje é nível, né? Tá aniversariando. Parabéns, companheiro. Deus abençoe, viu? Felicidades, muitos anos de vida. Milena, quero parabenizar o Terno de Reis dos Roxos da Lagoa Torta, em Anagé, pela participação do 10º Festival de Reisado em Caraíbas. Me orgulho em fazer parte desse grupo. Legal, Milena, um abraço para todo mundo aí. Foi uma festa linda em Caraíbas, né? Em breve estaremos mostrando aqui essa festa bonita lá do Encontro de Ternos de Reis. Neiva, manda um abraço para essas primas lindas, estão de férias e curtindo o seu programa. Heloíse, Ana Alice e Ana Júlia. Estamos em Guanambi. Beijos para Heloísa, Analice e Ana Júlia em Guanambi. Tá todo mundo de férias, tá todo mundo descansando de boa, né? Para você também um beijo, Neiva. Tatiano, quero fazer uma reclamação da saúde de Vitória da Conquista. Tem quase um ano que deixei uma ressonância da coluna lombar no Facilita Saúde. Até o momento não sabem informar quando será marcada. Meu Deus, um ano é tempo demais, gente. Saúde não espera, né? Tá aí a reclamação da Tatiana. João Pedro, aqui na rua Paulo Rocha, Urb 6, a Embasa cavou o solo para manutenção e disse que outra empresa iria repor o asfalto. Já tem uma semana e nada, mas, gente, isso está demais na cidade. A Embasa vai, abre o buraco para fazer o serviço que precisa fazer, mas aí depois não coloca o asfalto no lugar e fica essa situação, não é, João? Tá aí a sua reclamação. O pessoal da Embasa sempre assistindo a gente aqui. Lucimar, bom dia, Judson, sou de Guanambi. E as minhas palavras do dia são paz e amor a todos. Valeu, Lucimar. Que seja uma semana de muita paz e muito amor. Carlos, trago aqui a situação do loteamento Morada dos Pássaros nas áreas abertas e os terrenos particulares. O capim muito alto
dificultando a visibilidade dos motoristas e a proliferação de cobras e escorpiões. O dono do terreno precisa fazer a limpeza para que os animais não apareçam. Carlos, e a prefeitura tem de fiscalizar caso o dono não faça a limpeza, não cuide do terreno. Raquel reclama da falta de água aqui no Vila Elisa. Já tem 3 dias sem água. Não tem água nem para beber, para cozinhar e nem para tomar banho. Estou gestante. É muito ruim ficar sem água. Alô, Embasa, pessoal lá da região sul. Muita gente reclamando da falta d'água. O que é que está acontecendo, hein? Rebeca, bom dia, Judson. Olha aqui, falta d'água também, ó. Urbe 6 sem água desde sexta-feira. Está difícil para esse lado de cá. Pedimos um retorno da Embasa. Alô, Embasa. Olha, a gente ainda tem um tempão de jornal. Ainda temos 51 minutos de Bahia Meio-Dia. Manda uma resposta aqui, né? O pessoal está perguntando por que está sem água lá na região sul. Olha aí, na Urbe 6. Aline, ontem estivemos no pôr do sol do Cristo e adoramos. Aí está meu filho Arthur com Luan. Abraços a todos do Bahia Meio-Dia. Alô, Arthur! Bahia Meio-Dia aqui, fez foto com o Luan quando a gente se encontrar na rua aí. Bora fazer foto também, viu? Valeu, Aline. Tiago Prado, ontem aconteceu a primeira caminhada cristã de Iramaia até a Gruta do Bom Jesus, dentro do projeto Gruta Viva no Caminho da Fé. Percurso de 5 quilômetros com cantos religiosos, oração e muita reflexão. Bacana, Tiago. Um abraço então para todos que participaram aí da primeira caminhada cristã de Iramaia, na Chapada Diamantina. Já tem mais uma rodada de mensagens, estou esperando a sua, estou esperando também a sua palavra da semana, beleza? A seguir, sepultado o corpo da professora morta pelo companheiro a facadas em Iguaí, um crime bárbaro, né? Outras informações sobre esse caso revoltante depois do intervalo. 12h10, BMD volta já. Foi sepultado hoje de manhã o corpo da professora de 40 anos, morta a facadas, 38 anos, morta a facadas pelo companheiro em Iguaí. O crime aconteceu no sábado e chocou toda a região. Luan Ferreira volta ao vivo. Cadê Luan? Trazendo informações sobre essa barbaridade, né, que chocou todos nós. Né, Luan? O suspeito já foi preso, já foi localizado? Judson, ainda não foi localizado, ele é considerado foragido. A gente volta trazendo essa triste notícia desse fato que aconteceu no fim de semana na cidade de Iguaí. A professora Ivone Rocha dos Santos Teixeira, de 38 anos, que foi morta a facadas. Vizinhos ouviram gritos, do casal dentro de casa, chamaram a polícia e nesse tempo eles disseram que o barulho parou de imediato e logo depois o esposo de Ivone, o Fernando Oliveira Souza, de 51 anos, saiu sozinho de carro. Alguns vizinhos pularam um muro porque começaram a chamar e não tinham resposta da Ivone, chamavam e não tinha resposta, batiam na porta e nada de notícia, e aí decidiram pular o muro. Foi quando encontraram ela dentro de casa, esfaqueada, e a faca em cima da pia. A polícia disse que começou as buscas, o carro que ele estava era alugado e foi encontrado próximo a Firmino Alves. O velório da Ivone aconteceu na Igreja Batista Missionária em Iguaí durante todo domingo e à noite. Ela foi sepultada hoje pela manhã. A polícia ainda está na busca de Fernando, que é considerado foragido. Eles teriam se conhecido há cerca de 7 meses, noivado, casado. As informações dão conta de que o Fernando era muito ciumento, o que pode ter causado toda essa briga. A Ivone era professora municipal. A gente deixa a nossa solidariedade a toda a família nesse momento de muita tristeza pela partida da Ivone. A polícia segue em busca do Fernando, esposo dela, principal suspeito de ter cometido esse crime, um feminicídio. Judson. Barbaridade, não é, Luan? A gente fica muito revoltado com esse tipo de situação. Volta e meia, a gente noticia aqui feminicídio, porque é ciumento, porque não aceita o fim do relacionamento, não sei o quê. É que agora, de acordo com a lei, de acordo com o que determina a lei, ele seja investigado, processado e julgado e pague
pelo que fez. Né, Luan? Um absurdo demais. O nosso abraço, os nossos sentimentos para a família, para os amigos, para toda a comunidade, para todo mundo que ficou chocado com essa barbaridade. Valeu, obrigado, Luan Ferreira. Gente, a Polícia Civil desarticulou em Poções um esquema de venda ilegal de caixas d'água adquiridas com recursos públicos. Segundo a Delegacia de Poções, 41 caixas doadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, foram recuperadas e 2 irmãos foram presos em flagrante por receptar essas caixas d'água. Eles disseram que compraram parte do material de um vereador de Manuel Vitorino que teria mandado apagar a identificação das caixas, para ninguém saber que eram caixas doadas pela Codevasf. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos. Começam hoje as inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada, a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. Na Bahia, são 24.768 vagas disponíveis pelo SISU em institutos federais e também pelas universidades aqui da Bahia. Só na UESB são 1.029 vagas em 48 cursos de graduação em Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. Luiz tem 18 anos. Essa é a segunda vez que o estudante fez o Enem. Na manhã de hoje, logo cedo, ele fez a inscrição para o SISU, no curso de Medicina, em 2 universidades de Vitória da Conquista. Ele vai seguir monitorando os resultados, já que as vagas são muito concorridas. Acho que é importante me inscrever logo no primeiro dia para já ter essa noção da quantidade de vagas, das notas e das parciais também, sempre acompanhar. A inscrição no SISU é gratuita e acontece de hoje até o dia 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no site acessounico.mec.gov.br/SISU. É possível se inscrever em até 2 opções de curso. No portal, também dá para conferir as vagas disponíveis por curso, instituição ou local. João Victor tirou 960 na redação do Enem. Ele também quer cursar medicina. Aproveitou para se inscrever logo no primeiro dia. O estudante vinha se preparando para esse momento há alguns anos. Sabe que o sistema do SISU precisa ser monitorado e atualizado a cada 24 horas. O objetivo é garantir a vaga em uma universidade. É quase um malabarismo de notas. O SISU é muito imprevisível. Você joga nota, tem que tirar nota, tem que jogar em outra universidade, entende? Porque não é só jogar nota e deixar naquela universidade. Então você tem que estar tendo esse jogo, estar sempre olhando, porque é de 24 em 24 horas que vai saindo o resultado. O Sistema de Seleção Unificada foi criado para democratizar o acesso dos estudantes a instituições públicas de ensino superior por todo o país. Esse ano, o SISU disponibilizou 274.876 vagas em mais de 7.000 cursos espalhados por todos os estados do Brasil. E tem novidade. Até o ano passado, os estudantes só conseguiam utilizar a nota mais recente do Enem. A partir de agora, os estudantes podem utilizar uma das últimas 3 notas do Exame Nacional do Ensino Médio. O próprio sistema escolhe a nota que for mais favorável ao curso escolhido pelo candidato. Na Bahia, são 24.768 vagas disponíveis pelo SISU em institutos federais e também em universidades federais e estaduais. Na região sudoeste do estado, a UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tem o maior número de vagas. São 1.029 vagas distribuídas em 48 cursos de graduação nos 3 campi: Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié. Nós temos adesão ao SISU desde o ano de 2012, com a política de ações afirmativas. Dessas 1.029 vagas, 50% são reservadas para estudantes que cursaram todo o fundamental, os anos finais do fundamental e todo o ensino médio em escola pública. Então, essas vagas são reservadas e também para aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. A UESB segue o calendário do SISU. O resultado da chamada regular sai dia 29 de janeiro. Já a matrícula acontece no dia 2 de fevereiro, independente se o ingresso for no primeiro ou no segundo semestre.
Das vagas disponíveis na universidade, 521 são destinadas às ações afirmativas. Os alunos que se autodeclararem pretos ou pardos, indígenas ou quilombolas no momento da matrícula passam por uma banca de verificação para evitar fraudes no processo. É importante estar atento a esse calendário e a partir do dia 2, conforme o calendário do Ministério da Educação, iniciamos as matrículas. E como a gente viu na reportagem, os candidatos do SISU terão 5 dias para escolher até 2 cursos em universidades públicas de 26 estados. As opções de cursos podem ser alteradas quantas vezes o candidato quiser, até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 23 de janeiro, quando as inscrições terminam. Mas se engana quem pensa que é só fazer inscrição lá e ficar torcendo, né? Não é só isso não, existem vários macetes para conseguir a colocação desejada. E é sobre isso que a gente vai falar agora com uma orientadora pedagógica, ela que vai passar o que é mais importante, como é que são esses macetes, né? O que é que você deve fazer aí na hora de escolher o curso e a universidade. Edson Nunes, boa tarde para você. Como é que é calculada a chamada nota de corte, hein, Edson? E por que elas são atualizadas diariamente? Boa tarde. Boa tarde para você, Judson. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Essa nota é calculada pelo próprio sistema que leva em consideração aí a concorrência. E por que ela é atualizada a cada instante, todo dia ela é atualizada? Porque pegamos como exemplo o curso de medicina que a Andressa contou na reportagem, um curso que é bastante concorrido. O aluno coloca lá sua nota de corte, coloca a sua nota que você teve desempenho no Enem, e ele pode vir uma universidade que ele deseja, um curso que ele acha que seja melhor para ele realizar esse sonho, ele pode tirar essa nota. Então essa nota de corte ela pode subir e descer automaticamente, e por isso que os candidatos devem ficar atentos. E sobre isso eu vou conversar agora com Mayara Pereira, educadora pedagógica e também psicóloga. Mayara, boa tarde. É isso, né? Como é que essa nota é calculada e atualizada a todo instante, e por que o candidato deve ficar atento? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Júdice. E boa tarde a todos que nos acompanham. Essa nota ela é calculada todos os dias realmente. De que maneira acontece? Todos os estudantes, todos os candidatos, eles têm acesso à nota que o INEP divulgou na sexta-feira, né? Com isso, eles têm acesso à média global. Cada universidade, ela tem ali a condição de avaliar baseado nos pesos. Então, é importante que esse candidato também olhe o edital de cada instituição para avaliar. Feito isso, ele vai escolher o curso e escolher a instituição. É importante lembrar que essa inscrição ela é gratuita, pode ser feita no site aí do SISU e eles podem acompanhar todos os dias. Então, como você disse, essa atualização ela é diária, então o estudante ele precisa estar atento a essa média, que ela pode subir ou descer, vai depender do número de inscritos e aí vai ampliando essa concorrência. Então, a atenção é muito imprescindível. O candidato ele pode se inscrever hoje, que hoje tivemos aí o início das inscrições, mas essas inscrições estão abertas até sexta-feira e pode ser alterada a qualquer instante. Para deixar claro, essa nota de corte é a nota mínima para o candidato conseguir determinado a inscrição naquele curso. Só que aí muitos alunos eles acabam especulando, né? Coloca ali naquele curso que ele acha que seja ideal, mas ao final do dia ele pode ir para uma outra universidade, para outro curso. Exatamente. Então, essa especulação, e a gente vai dizer de estratégias, né, de aplicação dessa nota, ela é frequente. Então, por isso que não é o momento agora de entrar em desespero e achar que já não dá mais. Esse acompanhamento ele é diário por conta disso, porque hoje o estudante pode olhar a nota mínima ali de corte e entender, não tenho condição de me inscrever no curso desejado, né? Naquele que é o meu objetivo final. Mas minha nota corresponde a esse curso aqui outro. Então ele pode fazer essa inscrição e ele pode em algum momento mudar essa opção. Então essa nota de corte vai variar também nesse sentido. Agora, Mayara, tem uma situação nova deste ano, que inclusive a reportagem de Andressa deixou claro também, que levando em conta as 3 últimas notas do Enem, que é uma situação que pode trazer complicações para quem fez o Enem pela primeira vez este ano. Exatamente. Então imagine que o estudante candidato deste ano de 2026, que fez o Enem pela primeira vez em 2025, ele estudou, se preparou, só que agora ele vai estar concorrendo com candidatos que já tiveram 2 outras chances. Então, a depender do desempenho desses candidatos nessas outras edições, esse candidato de 2025 pode ficar em desvantagem. Psicologicamente, qual a orientação aí? Porque é uma situação que mexe com o emocional desses candidatos. Ficar ali a toda hora instante olhando o sistema para ver se vai conseguir ou não entrar dentro da nota de corte é uma situação desafiadora, né?
Com certeza, esse momento a gente já classifica como naturalmente um momento ansiogênico. A gente sabe que em virtude de toda a preparação do ano, né, de 2025, há uma expectativa e muitas vezes a nota não contempla aquilo que foi esperado, a realidade é uma outra. O que a gente orienta? Que esse estudante ele foque no aqui e no agora, né? Ele vai precisar vivenciar efetivamente um dia de cada vez e observar que essa nota final não determina o estudante que ele é um recorte desse momento. Então a nossa orientação é: evite comparações, foque no aqui e no agora, busque estratégias. Talvez você tenha ali o plano A, que seja o curso X na instituição Y, mas talvez não seja possível. Qual o plano B? Existe, além agora dessa inscrição, né, dessa chamada regular, existe a lista de espera, então existem outras possibilidades. Então não se entregue ao desespero, avalie os processos, viva um dia de cada vez com aquilo que é possível do dia e do momento. Mas e além do SISU, tem também o ProUni, o FIES e a lista de espera, né? Exatamente. Então é muito importante chamar atenção para a lista de espera, porque não é como no vestibular, que você faz o vestibular e essa lista gira automaticamente. No SISU, você precisa manifestar o seu interesse. Então, se você não foi chamado para essa primeira chamada, que é a regular, você tem a opção de manifestar o interesse no curso e instituição desejado. Então, tem que ficar atento, o resultado sai no dia 29 de janeiro e aí é onde que essa lista de espera ela vai ser aberta. Feito isso, tem isso como você falou, o estudante ele tem a possibilidade agora do FIES e do ProUni. E isso para as instituições particulares, porque o SISU ele está voltado para as instituições públicas. Então são as federais, as estaduais. E o FIES e o ProUni é voltado para as instituições particulares. Mayara, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Boa tarde novamente. Não é uma situação fácil para esses candidatos, viu, Judson? Essa questão da inscrição aí no SISU, ter que olhar todo dia a nota de corte, ficar especulando qual universidade, para onde que eu vou, qual o local desejado, não é fácil, mas faz parte desse processo aí de ampla concorrência, de democratização do ensino, e é isso. Está com a nota de corte, está dentro do que está sendo exigido lá naquele curso, boa sorte. E é isso, é tentar a sorte. E se você teve um bom desempenho no Enem, agora é agora, a hora é agora, na verdade, de tentar então essa inscrição e fazer parte aí do seu curso desejado, seja medicina ou qualquer outro curso que você tem intenção. Com você no estúdio, Judson. Isso, Nunes, é manter a calma, seguir aí esses macetes, né? E mais uma vez a gente desejando sorte para todo mundo que está aí pleiteando uma vaga por meio do SISU. Obrigado a Mayara Pereira pela entrevista. Valeu, Nunes. Fim de semana foi de tempo instável na região, né, com pancadas de chuva em algumas cidades. Ontem, em Vitória da Conquista, teve pancadões de chuva em vários pontos, em alguns momentos do dia, né? Entre o meio-dia e as 2 da tarde, principalmente. Hoje, melhor dizendo, o tempo amanheceu com o céu parcialmente nublado e segue a previsão de chuva para aqui. Eu tô chique hoje, tô com 3 imagens ao vivo, aí apareceu a terceira. Bora ver aqui primeiro a Avenida Presidente Vargas, o trecho que foi duplicado e foi revitalizado recentemente. Aí na Presidente Vargas o sol tá aparecendo agora, ó. Tá vendo? Porque a gente está ao vivo, aí o sol falou, vou aparecer. Nesse instante, estava um momento de sombra aí nesse trecho da cidade. A gente vendo ali um pedacinho do bairro Candeias, com muitas nuvens lá no horizonte, a gente vendo algumas nuvens assim, parece que lá, virando a câmera, tá vendo? Lá para o lado do bairro Boa Vista, parece que o tempo está bem carrancudo para chover, né? A impressão que a gente tem é que está chovendo lá no horizonte. Com essa imagem ao vivo feita com a nossa câmera lá no Alto da Serra, dá para ver que realmente o predomínio é de sombra na cidade, mas temos algumas aberturas de sol e o tempo está bem fechado, bem carrancudo. E fechando com a Praça Gerson Salles, no bairro Alto Marom, onde nesse momento tem sol. E a temperatura média é de 23 graus. Bora falar agora com ela, Camilinha Oliveira, chegando nessa segunda-feira e trazendo o tempo, né? Como é que vai ser a semana, Camilinha? Será que hoje o cacau vai cair forte em muitos municípios aqui da região? Como é que fica a previsão para esse início de semana? Boa tarde para você. Oi, Judson, boa semana para você e para todo mundo que nos assiste também. A gente abre nessa segunda falando sobre as ACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Eu finalizei a semana já dizendo desse prognóstico que era de fato da umidade aumentar e o cenário também na Bahia. Por enquanto está começando esse fenômeno, tá? O que a gente tem é chuva já no oeste, em alguns municípios do sul, extremo sul e também em outras partes da Bahia. Praticamente todo o nosso mapa está coberto com alerta amarelo, chuva de até 50 milímetros. Para vocês, demora um pouquinho. Para Conquista, 27 graus de máxima
e 3 milímetros na previsão para hoje. Ventos mais intensos também. Para quem está em Itapetinga, 32 graus, 3 milímetros na previsão. E Condeúba concentrando nesse momento a maior umidade, 14 milímetros então de volume de chuva. Torcendo para que ela venha bem distribuída, é uma chuva necessária para abastecer nossos reservatórios, especialmente para quem está no campo, mas a gente sempre observa com atenção diante da possibilidade de chuvas intensas. Até o dia 23 tem possibilidade de atuação dessa zona de convergência. Eu vou atualizando vocês por aqui. Um beijo, viu? E até mais. Pois é, Camilinha, então temos mais 5 dias aí, né, com possibilidade de chuva aqui na região. Bora ver o que é destaque nesse início de semana em nosso site, o G1 Bahia. Criança morre após se afogar na piscina da própria casa na Bahia. Tristeza, gente, ó. O caso aconteceu no bairro Antônio Figueiredo de Almeida, em Gandu, na região sul da Bahia. A criança perdeu a vida, né, na piscina, fazendo calor, a criançada gosta de se refrescar e aí essa criança, que se chamava Emanuel Argolo da Silva, infelizmente se afogou. Uma pessoa LGBT+, é morta a cada 34 horas no Brasil, aponta ONG. Foram 257 mortes entre homicídios, latrocínios, suicídios e outras causas no último ano, contra 291 mortes em 2024. O Grupo Gay da Bahia alega que a falta de informações como causa de subnotificação. Esses números já são alarmantes. O GGB diz que são subnotificados, né? Temos aqui essa reportagem muito interessante no G1 Bahia com esses dados que deixam a gente muito tristes, né? Temporal com ventos fortes destrói posto de combustíveis e causa estragos em cidade do oeste da Bahia. Chuva intensa derrubou árvores e arrancou telhados em Baianópolis. Não há registro de feridos. Esses e outros assuntos estão em nosso site g1.com.br/Bahia. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, você já vai direto para o nosso site. No próximo bloco, 2 pessoas foram mortas a tiros aqui na nossa região. E um incêndio atingiu o arquivo público da Prefeitura de Macaúbas. A gente volta daqui a pouco, 12h32. Estou esperando a sua mensagem, a sua palavra da semana. Até já. Duas pessoas foram mortas a tiros na região. Os 2 crimes aconteceram ontem, um em Poções e o outro em Itapetinga. Andressa Amaral tem as informações para a gente. Boa tarde, Andressa. Exatamente, Judson. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bahia Meio-Dia. Infelizmente, a gente traz 2 casos de assassinato que aconteceram ontem, nesse domingo, aqui na região sudoeste. Um em Itapetinga e outro em Poções. Eu começo falando do caso de Itapetinga, em que um homem foi assassinado com vários tiros de fuzil. Um caso que chamou muita atenção em toda a região. De acordo com a Polícia Militar, o homem identificado como Cleiton Gonçalves Silva, de 48 anos, estava bebendo com amigos em um local que fica próximo a uma fábrica nas margens da BA-130 em Itapetinga. Quando eles estavam lá confraternizando, 3 homens dentro de um carro chegaram armados com fuzis e atiraram várias vezes. Os tiros foram principalmente na cabeça e no tórax. Depois dos disparos, esses homens fugiram no carro e ainda não foram identificados. Também não se sabe a motivação deste crime. Cleiton morreu na hora. O corpo dele foi levado para o DPT de Itapetinga. As investigações agora vão tentar encontrar esses criminosos. O outro caso aconteceu também ontem, mas foi por volta de 3h30 da tarde, na Avenida Juscelino Kubitschek, em Poções. Um homem de 20 anos, identificado como Lucas de Jesus Silva, foi morto com vários tiros. De acordo com pessoas que estavam na rua no momento, Lucas caminhava quando 2 homens em uma moto chegaram e deram vários disparos. Esses homens fugiram e também ainda não foram identificados, localizados e não se sabe a motivação do crime. Lucas morreu na hora. O corpo dele foi trazido para o DPT aqui de Vitória da Conquista. A gente não tem informações sobre o sepultamento desses 2 homens, do Lucas de Jesus Silva, de 20 anos, assassinado em Poções, e do Cleiton Gonçalves Silva, de 48 anos, assassinado em Itapetinga. Essas são as informações. Volto com você aí do estúdio. Valeu, Dessa. Obrigado pelas informações. Gente, um incêndio no prédio histórico da Prefeitura de Macaúbas destruiu o galpão anexo
onde funcionava o arquivo público neste fim de semana. Segundo a polícia, o fogo se alastrou pela parte dos fundos do prédio. As equipes de brigada da prefeitura, funcionários e moradores conseguiram controlar as chamas com o apoio de carros-pipa. Servidores da prefeitura acompanharam toda a ação. A parte do arquivo público foi totalmente destruída. Que tristeza, um prejuízo enorme, não é? Para a memória, para a história de toda a região. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado o incêndio, mas de acordo com a Defesa Civil Municipal, a suspeita é que o fogo tenha começado do lado de fora do prédio. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? De acordo com a prefeitura, não houve comprometimento do funcionamento da prefeitura, já que o incêndio ocorreu no prédio anexo ao prédio principal, o prédio histórico. Uma perícia deve apontar aí o que foi que causou esse incêndio. Um prejuízo enorme, uma tristeza, né? Quantos documentos historicamente valiosos estavam lá no galpão e foram destruídos, né? Gente, o Ministério do Trabalho condenou a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, unidade de Caetité, a pagar 15 milhões de reais de indenização por prejuízos à saúde e à integridade física de trabalhadores que moveram a ação contra a INB em 2015. Esses trabalhadores pediam indenização por danos causados pelo urânio, que é um material pesado, metal pesado e radioativo. Edson Nunes, cadê Edson Nunes? Qual é o monitor, Tiago? Aqui, número 3. Então, a INB já se pronunciou sobre o assunto, Edson? Já sim, viu, Judson? As indústrias nucleares do Brasil se manifestaram em nota, afirmando que sempre atuaram em estrita observância da legislação brasileira, que tem como prioridade a integridade e segurança dos trabalhadores e que cumprem todas as determinações dos órgãos aí de fiscalização. A empresa diz ainda que está convicta de que não houve descumprimento de normas e que vai adotar todas as medidas processuais cabíveis, reafirmando a confiança no Poder Judiciário. Vamos então contar esse caso. A Vara do Trabalho de Guanambi condenou a INB ao pagamento de 15 milhões de reais por danos extrapatrimoniais coletivos. Esse valor será destinado aí ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. A decisão é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, vistorias técnicas realizadas aí na unidade de Caetité apontaram um cenário considerado alarmante, com falhas estruturais e operacionais. Entre os problemas estariam vazamento de material radioativo, além também de ausência de equipamentos de proteção individual adequados e exposição de trabalhadores a substâncias aí tóxicas. Além da indenização coletiva, a Justiça determinou que a INB custeie tratamentos médicos e psicológicos, forneça medicamentos, realize exames com ex-funcionários e terceirizados e pague indenizações e pensões a trabalhadores e dependentes que comprovem doenças aí relacionadas à exposição ocupacional. A decisão foi tomada em primeira instância e ainda cabe recurso no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Então, a decisão da ANB, que diz em nota que reafirma o compromisso com a legislação brasileira e que segue todos os critérios de preocupação com a prioridade da segurança e integridade dos trabalhadores, e a decisão então da Vara do Trabalho de Guanambi condenando a ANB ao pagamento de 15 milhões de reais por danos extrapatrimoniais coletivos. Judson, a qualquer nova informação a gente vai trazer aqui em nossos telejornais. É com você aí no estúdio. Tá bom, Nunes. Qualquer informação nova, chama a gente aqui, a gente continua acompanhando o assunto. Pessoas que fazem tratamento contra doenças consideradas raras ou mais complicadas lutam na justiça para receber a medicação pelo SUS. Alguns esperam há cerca de 1 ano. A doença não para, provoca sintomas cada vez mais graves e não dá para dizer para a doença, espera aí um pouquinho que está faltando remédio ou o SUS não está fornecendo, né? Isso é coisa urgente. Os remédios são muito caros e as pessoas precisam. Dona Dalva Alves, de 60 anos, vem travando 2 batalhas ao mesmo tempo. Além do câncer de pulmão, ela desenvolveu uma grave doença neurológica após o tratamento oncológico. O medicamento indicado, a imunoglobulina humana, é essencial para impedir a progressão da doença, mas não vem sendo fornecido pelo SUS. Com essa atualização,
com relação à doença dela, a CESAB acabou negando o acesso à imunoglobulina, que até então é o único medicamento que é capaz de resolver a situação dela. A família recorreu à justiça, mas o tratamento ainda não começou, enquanto o estado de saúde dela se agrava. Ela perdeu todos os movimentos da perna, ela não consegue mais andar. Antes ela conseguia até com andador, né? E agora ela não consegue mais andar, ela está com problema para engolir. Tudo que ela come, às vezes, acaba voltando. E até para tomar as medicações dela, que ela toma muitos remédios. E às vezes é um pouco complicado para ela engolir, acaba voltando esses remédios, né? Tem que botar para fora de novo. E aí, com isso, ela está piorando a cada dia. A imunoglobulina humana que Dona Dalva precisa para fazer o tratamento tem alto custo. É muito complicado, porque ela, além do câncer, né, ela tem essa doença agora que deixou ela totalmente incapacitada. E aí a gente vê, né, a CESAB negar essa medicação, né, que é a única medicação, é o único tratamento que pode realmente resolver a situação dela e devolver a vida que ela tinha, andar, fazer as coisas que ela gosta. Ela era né? É um tratamento de alto custo. De altíssimo custo. E a gente não tem condições de arcar. O caso de Dona Dalva Alves vem sendo acompanhado pela Defensoria Pública Federal, que entrou com um pedido na Justiça para que o Estado forneça a imunoglobulina humana. Agora a Defensoria aguarda um parecer técnico do Natijus, Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, uma estrutura que conta com profissionais de saúde que disponibiliza pareceres técnicos e notas científicas para auxiliar juízes em decisões que envolvem pedidos de medicamentos e tratamentos. Essa ação judicial hoje se encontra no Natijus, que é o chamado Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, para poder emitir parecer para o juiz ter uma base científica, né, e técnica para poder decidir o pedido liminar. Curiosamente, o câncer foi debelado, que era a nossa preocupação maior. E, de repente, gerou um efeito colateral que é muito raro, mas que ocorreu com a senhora Dalva. Outra família também vive uma realidade parecida. Fábio foi diagnosticado com ataxia cerebelar, uma doença autoimune rara e que também precisa da imunoglobulina humana para impedir o avanço. Apesar da indicação médica, o fornecimento foi negado porque o diagnóstico não está na lista do SUS. Eles não fazem a liberação por conta do nome da patologia, né? Então, apenas uma parte dessa que dificulta a liberação da medicação, sendo que a pessoa precisa da medicação. Segundo a irmã, Fábio levava uma vida normal até janeiro do ano passado. A partir daí, os sintomas começaram a surgir e evoluíram rapidamente. Ele perdeu o equilíbrio, passou a ter dificuldade na fala e hoje depende da família para se locomover e realizar tarefas básicas do dia a dia. O estado dele foi se agravando. Ele teve maior dificuldade, tanto na fala quanto para andar. E hoje, quase um ano, estamos ainda nessa busca e até hoje ele não conseguiu a medicação. Absurdo, né, gente? Essas situações são de urgência. Quem toma esses medicamentos não pode interromper o tratamento, né, Rê? Tem que ser logo, tem que receber o remédio. É questão de vida. Sobre a situação de Dona Dalva e de seu Fábio, nós pedimos uma posição sobre a liberação da medicação adequada. A CESAB é a Secretaria de Saúde do Estado, a gente pediu essa posição à CESAB, mas até o momento não tivemos respostas. É para ontem, isso é com urgência, não pode esperar. Deixa eu ver quem está aqui na tela. Mensagem da Rosenilda. Bom dia, Judson, Rua dos Torres, bairro Cruzeiro, em Vitória da Conquista. Pedimos solução, estão aparecendo muitos escorpiões e cobras também. Deve estar precisando aí de limpeza. Será que tem terreno por aí que está juntando os escorpiões, né, Rosenilda? Fica aí a sua reclamação. Aline, ontem estivemos no Pôr do Sol do Cristo e adoramos. Aí está o meu filho Arthur com o Luan. Abraços a todos do Bahia Meio Dia. Já foi o Arthur, né? Vai de novo. Joinha para você também, Arthur. Obrigado aí pela audiência. Jaqueline, boa tarde, Judson. Moro aqui no loteamento Jardim Copacabana 2 e até agora o lixo não foi recolhido. Aí fica a rua cheia de lixo e os cachorros bagunçando. Coleta de lixo, tá faltando passar lá no Jardim Copacabana 2. Luizete, nós da comunidade de São Sebastião agradecemos pela divulgação do nosso festejo em Jequié e desde já convidamos a todos para mais uma noite festiva. Hoje, né, a terceira noite,
com a liturgia do dia, e o presidente da celebração é o padre Roberto Oliveira, comunidade de São Sebastião. Um abraço a todos aí, boa festa. Mais uma mensagem, foto bonita aqui, gente, Jailson, bom dia, Judson. Cacau caiu no bairro Sanville, em Jequié. Depois da chuva, apreciamos esse lindo espetáculo, um lindo arco-íris, né? 2 arco-íris ali, a gente vendo na foto. Jailson, um abraço para você. Cacau caiu aí na Cidade Sol. Wilson, a questão de agendar exame e não sair aqui embrumado não é diferente. O exame saiu depois de 2 anos e outros nunca saem, como já aconteceu com a minha esposa. Judson, estou sempre com vocês no Bahia Meio Dia. 2 anos esperando o exame, gente. Isso não existe, né? Absurdo, viu, Wilson? Um abraço para você, para todo mundo aí. Espero que a sua esposa esteja bem, todos aí. Edson, bom dia, Judson. Sou de Jequié, do bairro Joaquim Romão. Esse buraco fica aqui na rua São Francisco, buraco na calçada. Parece que é uma galeria, não é isso, Edson? Pelo que eu estou vendo aqui, precisa realmente ser recomposta. Alguma coisa quebrou ali a galeria, fez um buraco. Isso é um perigo danado para os moradores. Roberto, abertas as inscrições para o Campeonato Sudoeste de Futsal Masculino, edição 2026. Temos uma vaga ainda para ser o município que queira ser sede. Alô, Roberto! Grande Roberto Esportes. Olha aí as inscrições para o Campeonato Sudoeste Futsal de 2026. Ainda tem vaga, hein? Para município que queira ser sede. Diogo, Judson, sou de Barra do Choça. As palavras da semana são mais amor ao próximo. Muito triste ver ainda tanto feminicídio. Isso é revoltante. Verdade, Diogo? Mais amor, por favor, né? Amor ao próximo. Abraço, meu irmão. Amanda, ontem eu fiz um percurso da Praça Sabarreto até o Cristo de Mário Cravo. Ainda alcancei a galera do pedal para ver o evento Pôr do Sol, né? PM no Pôr do Sol. Foi lindo e super instigante. Próximo domingo estarei colada. Pois é, Amanda, já a gente vai mostrar como é que foi, né? O projeto PM no Pôr do Sol. Realmente muito bacana lá no Alto da Serra. Abraço para você. Soraya, Judson, aqui no Vila Elisa, a água começou a cair agora, mas olha a cor da água, misericórdia, cor de ferrugem, né? Água imprópria para o consumo, não dá para consumir uma água nessa coloração. Bora ver, Soraya, né? Se daqui para de tarde vai dar uma melhorada, né? Já que o fornecimento voltou, às vezes é algum sedimento que fica aí na tubulação, e daqui para de tarde tomara que a água fique na cor normal para que os moradores possam consumi-la. Daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens. 7734239310 é o nosso WhatsApp para você participar. Milhares de pessoas foram ao Cristo de Mário Cravo para o projeto PM do Pôr do Sol em Vitória da Conquista. É destaque no próximo bloco. Tem ainda a sua participação, como eu falei, pelo 7734239310. BMD vai para o intervalo e volta já. Gente, Bahia Meio Dia de volta com a notícia muito triste. Morreu hoje pela manhã uma das crianças que ficaram feridas no incêndio de uma casa no bairro Jurema, em Vitória da Conquista, no último dia 12 desse mês. Luan Ferreira, cadê você? Informação triste, né, Luan? Exatamente, Judson. Uma semana depois de todo esse fato acontecer no bairro Jurema, a gente traz aqui a notícia do falecimento de uma das crianças, o João Lucas Ferreira Bispo, de 4 anos. Ele não resistiu e acabou falecendo. Ele e o irmão, né, estavam internados no Hospital Geral de Vitória da Conquista, na UTI. O irmão dele, o Lucas Lorenzo Ferreira Brito, de 5 anos, ele continua internado na UTI do Hospital Geral de Vitória da Conquista. O quadro dele é considerado estável. Eles estavam na casa da avó, de 73 anos, na última segunda-feira, quando o fogo começou a se alastrar. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando entraram na casa para poder resgatar as crianças, tinha muito fogo na sala do imóvel e as crianças estavam no quarto, uma delas inclusive abaixada, encolhidas, resgatadas, foram levadas imediatamente para o hospital. A polícia agora deve investigar as causas desse incêndio, não se sabe o que causou
causou. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio. O fato é que as crianças foram levadas para o hospital em estado grave. Nesses momentos, não só o fogo é uma preocupação, eles não saíram queimados, mas a fumaça inalada. Todas essas crianças inalaram muita fumaça e aí acabou que o João Lucas Ferreira, bispo de 4 anos, não resistiu e o irmão dele, o Lucas Lorenzo Ferreira Brito, de 5 anos, continua internado na UTI do hospital. A gente presta toda a nossa solidariedade para essa família que agora se despede de uma criança, né, Judson? Uma notícia muito triste para esta segunda. Volto contigo. Uma tristeza enorme, né? Essa notícia acabou de chegar e a gente, infelizmente, nós perdemos essa criança, né? Que inalou muita fumaça lá no incêndio, o João Lucas Ferreira. Nosso abraço, os nossos sentimentos para a família. A gente continua em oração, mandando energias positivas para o Lucas Lorenzo Brito, que ele consiga, né, se recuperar e sair dessa situação tão difícil. Obrigado, Lan, pelas informações. Triste, né, pessoal? Isso parte o coração da gente. 12h55, Campeonato Baiano de Futebol. Jequié perdeu para o Juazeirense por 1-0 na noite de ontem pela terceira rodada da competição. Douglas fez o gol da partida disputada no Adalto Moraes, em Juazeiro. Anderson Pato cruzou para Douglas marcar o único gol da partida. Com o resultado, o Jequié caiu para a lanterna com 1 ponto. Na quarta rodada, o Jequié recebe o Atlético de Alagoinhas às 21h30, 9h30 da noite, no Valdomirão. Gente, o fim de semana foi de música em Vitória da Conquista. O projeto PM no Pôr do Sol levou milhares de pessoas até o Cristo de Mário Cravo. Formamos um belo casal, somos 2 namorados, no swing dessa banda. Disseram que o pôr do sol era lindo e Dona Alzira veio conferir. Diz que é, mas é a primeira vez que eu vi. Primeira vez? Primeira vez. Então vai descobrir hoje. O passeio de hoje é em família. O filho não quis deixar a mãe em casa. Tá ótimo, eu trouxe minha velhinha para poder compartilhar comigo esse divertimento. No alto do Cristo de Mário Cravo, o fim de tarde ganhou novos sentidos. No sábado e domingo, famílias e amigos, adultos e crianças, aproveitaram a tarde para se divertirem. Depois de quase 4 anos, a terceira edição do projeto PM no Pôr do Sol marca a retomada da iniciativa com estrutura ampliada. O Cristo de Mário Cravo é o maior Cristo crucificado do mundo. São 33 metros. Esse ambiente aqui tem um dos melhores, se não o melhor pôr do sol da Bahia, ou quiçá do Brasil. Então, a Polícia Militar aproveitou e uniu esses momentos dessa paisagem do Cristo, essa vista de conquista com o pôr do sol, para trazer no verão mais entretenimento, mais cultura. Um convite para ocupar o espaço público de forma segura e contemplar um pôr do sol que transforma a paisagem em verdadeiro cartão postal. A gente fica feliz de ver as famílias participando, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, famílias, idosos, 90 anos de idade, participando, crianças, pets, muitas pessoas com seus pets, e valorizando o nosso monumento, o Cristo, valorizando o monumento maior de todos, que é o pôr do sol. Em um dos pontos mais emblemáticos de Vitória da Conquista, num dos horários mais simbólicos do dia, milhares de pessoas se reuniram para se despedir do sol, esperar a chegada da noite, para curtir com alegria e música. Foram 2 dias de programação musical bem diversificada, para cantar junto, mas também para dançar. Com tanta gente por aqui, quem vem no Cristo em outros dias percebe a diferença e energia do evento. Hoje está diferente. A segurança do local, muita gente, isso é muito bom, muito bom. Tá lindo, a PM arrasou com a montagem todinha da estrutura, deu segurança, deu conforto, para trazer criança, para trazer todo mundo, só faltou nosso pet aqui para completar.
Para a criançada não falta diversão. Bateu a fome? A área gastronômica resolve o problema. E que tal valorizar o trabalho de quem movimenta a economia popular? Nesse espaço, uma grande diversidade de produtos, feitos à mão para encantar e presentear. Achei super interessante a feirinha. A terceira edição do PM no Pôr do Sol ainda reserva mais encontros nos próximos domingos, unindo lazer, cultura e segurança em Vitória da Conquista. Tá muito bonito e maravilhoso. Esse projeto é massa e no final de semana que vem tem mais. Cíntia, reclamação da Prefeitura de Belo Campo que proibiu a Embasa a fazer o corte no asfalto para ligar a água, mas não nos deu outra alternativa para se ter água encanada. Por isso estou sem água em casa. Difícil, hein, Cíntia? Mensagem da Élica. No último sábado, os jovens da Igreja Adventista estiveram na Hemoba de Vitória da Conquista para doar sangue. Foi uma bênção. Obrigada à irmã Selminha, que organizou tudo. Parabéns à turma aí, ó. Doar sangue é doar vida. Sheila, sou do bairro Humberto Lopes. Gostaria que mandasse um abraço para Dona Alzira Voaia, que ontem completou 86 anos e teve uma linda festa com toda a família. 8.6. Beijo pra senhora, parabéns, Deus abençoe. Bahia Meio-Dia terminando, amanhã a gente volta batendo ponto aqui na telinha, 11:15. Chegando agora o Globo Esporte, à noite tem o BATV com outras notícias da região. Que tenhamos uma ótima semana, com muita resiliência. Tchau, pessoal, até amanhã.